Olá pessoal, meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e mais uma vez estamos aqui com um vídeo React, onde eu vou visualizar o Felca versus 10 psicólogos, e eu vou trazer aquela ideia que os psicólogos estão falando com ele para minha visão, que é humanista, de Carl Rogers. Então nós vamos fazer uma leitura referente àquilo que eles estão falando. Mais uma vez eu digo, não estou criticando o trabalho deles, eu apenas estou trazendo para uma visão humanista, focada, centrada na pessoa, e aí a gente tem uma visão e conseguir compreender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Aqui no começo do vídeo já vou pedir para vocês curtir, compartilhar, e no lado inferior esquerdo tem o meu Live Pix. Se você gosta desse trabalho e quer que ele continue e puder contribuir com qualquer coisa, me ajuda e muito. Então vamos pro vídeo. Esse já é o terceiro, eu fiz dois, aí eu vou deixar numerado lá. Aqui eu vou me deixar pequenino. Vamos colocar aqui para ver monitor, tela infinita. E vamos lá. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, esse é pra você. Obrigado. É uma caixinha de terapia online. Quando nós formos fazer terapia online, é como se fosse um consultório na sua casa. E tem lencinho de papel, bloco de anotação. Aqui é legal frisar que cada psicólogo tem a sua forma de trabalhar, né? Cada linha de raciocínio, a linha teórica tem a sua forma. Hoje em dia se utiliza muito dessas funções, né? Essas questões mais pela internet, por telefone, e antigamente era uma coisa mais focada ao consultório. Mas hoje isso mudou muito e é para melhor, porque às vezes até a pessoa que precisa de uma ajuda precisa em um outro horário, e aí para o psicólogo se dispor e ir ao ambiente ali que não é um horário adequado, talvez sendo dessa forma à distância fique mais fácil, né? E eu, como eu falo, como eu não sou psicólogo, mas nessa questão humanitária que nós temos, estarmos preparados para a forma que nós vamos conversar com o outro é bastante importante também. Então eu gostei muito desse estilo dela. Vamos lá? Mas por que, Helena? Frases. Porque às vezes a gente chora, né? Eu não choro. Eu decido me olhar com o mesmo cuidado que olho pra quem amo. Tem um aí que eu gosto muito que é pensamentos não são fatos. Porque às vezes eu penso umas coisas, doutora. E essa frase é interessante, pensamentos não são fatos. Sabe por quê? Por quê? Tudo que você sente está diretamente relacionado ao que você pensa. Como você interpreta a situação, os seus pensamentos vêm a partir da sua história de vida, das vivências que você teve na infância, adolescência, na relação com os seus pais, professores e por aí vai. Então, olha, aqui ela trouxe uma coisa interessante, fundamental. Eu simplesmente não explicaria para a pessoa nesse quesito, porém o que ela trouxe foi bem importante, porque também na linha de Carl Rogers, orientação centrada na pessoa, a gente fala muito sobre isso, sobre o pensamento, sobre o sentimento e a ação. Quando a pessoa está com o pensamento e o sentimento alinhado com a ação ou com aquilo que ela fala, então a gente fala que ela está em congruência. Então, quando o pensamento e o sentimento dela está totalmente contrário também à ação dela, ela não consegue exportar de forma clara aquilo que ela fala. Então, normalmente o psicólogo, criando aquele ambiente acolhedor, né, na questão de Carl Rogers, então nós levamos para ela uma melhor forma, onde ela pode nos ver como espelho e aumenta muito a probabilidade desse apoio emocional. Mas isso que ela falou é muito importante. Eu não sei qual que é a linha teórica dela. Vamos ver se ela fala ao decorrer do vídeo. Vamos continuar? Dentro da terapia a gente fala muito sobre a questão do pensamento que ativa uma emoção e um comportamento. Eu penso muita bobagem. Aqui ela citou algumas questões. Normalmente, quando a gente vai estudar sentimento e pensamento, normalmente a gente une os dois, porque é como se fosse trabalhando junto. Coisas parece que distintas, mas é como se ela trabalhasse ao mesmo tempo. E aí o comportamento, ela age daquilo. É claro que quando a gente sente, a gente fala sobre sentimento. Quando a gente pensa, a gente fala sobre pensamento. Agora, se a gente for falar, o sentimento vem da onde? Dos pensamentos. Porque o coração, que a gente fala que vem as emoções, o coração não sente, né? Então por isso que a gente fala que é os pensamentos dos nossos sentimentos, vamos dizer assim, os pensamentos dos nossos sentimentos. Então tudo aquilo que parte da nossa psique,
nós já pensamos e sentimos ao mesmo tempo. Isso é muito difícil separar. A gente separa para estudar, mas normalmente é no mesmo sentido. Isso que ela falou foi bastante interessante. Doutor. Às vezes eu tenho muita raiva, às vezes eu tenho muita tristeza, muita compulsão. E eu tô. Ó, vamos lá focar. Ele falou sobre raiva, tristeza, né? E compulsão. Então são 3 coisas que já daria para trabalhar em cima daquilo. E ela faz uma coisa muito importante, né? Que é o embora há muitos cortes. Talvez ela tentou falar algumas coisas e não deu, e na edição foi cortada, porque várias vezes parece que ela vai falar alguma coisa, mas só fala mas me parece que houve um corte ali. Mas essas 3 questões, fiquem atentos. São 3 coisas que o Felca trouxe que daria para trabalhar bastante coisa aí. Tomando muito remédio também. Droga eu não uso não. Só experimenta, né, Felca? Ó, remédio, droga, embora esses 2 estejam brincando, vamos focar como se o Felca fosse realmente, ele é o centro das atenções nesse momento, e esses 2 faz parte, né, do cenário, eles ficam brincando, mas vamos focar que o que o Felca falou, nós acreditamos fiamente, porque nessa tendência atualizante, quanto mais eu acredito no outro, ele se sente que está realmente sendo entendido, e há essa troca mútua também, eu confio no outro, então essa troca humana gera muito essa confiança para que haja uma possível aí, um crescimento pessoal e um ajuste emocional. Vamos lá? Há 5 anos. Nem experimento também. Por que será que eu não consigo chorar? Talvez você tenha uma inibição emocional, que a gente chama, né? É um termo técnico isso. Tenta chorar, Felca. Ó, aqui dentro da orientação de Carl Rogers, né, a orientação não diretiva de Carl Rogers, a gente não dá uma classificação, a gente não é diretivo em alguma informação, porque mesmo que eu fale uma coisa, pode ser 1 milhão de coisas. E ali ele brincou, tentando chorar, tudo, mas aí daria para trabalhar em questão a isso que ele trouxe, não eu explicar o que realmente pode ser ou não de acordo com as minhas experiências. Então, outras teorias, é claro, vamos por psicanálise, onde é feita realmente uma análise, é como se o psicólogo fosse o detentor do saber. Aqui nós transferimos o saber dele para ele mesmo. Então, aumenta muito a probabilidade dele conseguir, mediante aquela confiança que eu tenho nele da tendência atualizante, ele conseguir olhar para dentro, olhar aquela força interna que ele mesmo tem, mas tudo isso pode levar tempo, o ritmo da pessoa. Então, quando nós somos apenas um espelho trabalhando com o que o outro traz, aumenta em muita probabilidade dele conseguir nos olhar realmente como espelho, na devolutiva que nós vamos fazer, e se enxergar através daquelas questões que ele tem na mente dele ou não. Porque tem coisas que passam na mente dele que pode ser, mas mesmo ele exportando, falando de forma clara, pode não ser aquilo, pode ser que ele não tenha entendido no consciente dele, no inconsciente, aquela questão. Então, por isso que nós trabalhamos com aquilo que a pessoa traz e nós deixamos ele totalmente livre para explorar a situação em que ele deseja. Vamos seguir adiante? Pega o lencinho, pega. Eu gostei dessa psicóloga, ela tem um jeitinho bem tranquilo, gostei dela. Pega o lencinho. Foi forte, doutora. Por que assuntos como depressão e ansiedade ainda são tão tabu? Como isso atrapalha quem precisa? Ó, aqui o Felca tá falando essa frase, mais uma vez eu não sei de onde eles tiraram, se foi o Felca que quis colocar algumas coisas que ele anotou para os psicólogos poder falarem sobre isso, né? Então eu não sei de onde veio, mas vamos colocar como se fosse o Felca trazendo uma dor dele, e aí a psicóloga, vamos ver como é que ela consegue tratar referente a isso. Precisa de ajuda. Eu acho que assim, né, no Brasil teve todo um movimento do histórico de internação psiquiátrica, né, e tem um tabu por conta disso, que as pessoas acham que fazer terapia é ser louco e atrapalha demais, porque às vezes a gente fica numa negação e aí vai passando, a coisa vai ficando pior, então assim, é necessário falar sobre isso. As pessoas falam muito que depressão... Olha, aqui é interessante que ela trouxe alguma coisa, o formato do programa provavelmente seja esse, mas eu vejo que muitas questões as pessoas elas acabam querendo explicar algumas coisas da própria experiência, e o Felca fica em segundo plano.
ou a pessoa em que a gente está conversando fica em segundo plano. Como a orientação de Carl Rogers é centrada na pessoa, a pessoa é o centro das atenções, o sentimento dela é muito importante para quando a gente chega e ela consegue exportar isso de forma clara, e caso não consiga, nós estamos ali para ajudá-lo. Nessas questões que eu estou vendo aqui, me parece que o Felca fica muito em haver, ele fala algumas coisas e não há uma ajuda do psicólogo, na maioria das vezes, para ele poder raciocinar aquilo que ele queira falar ou não. Eu acho bastante interessante isso. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Teve todo um movimento do histórico de internação psiquiátrica, né? E tem um tabu por conta disso, que as pessoas acham que fazer terapia é ser louco e atrapalha demais. Porque às vezes a gente fica numa negação e aí vai passando, a coisa vai ficando pior. Então, assim, é necessário falar sobre isso. As pessoas falam muito que depressão é frescura, que ansiedade é bobagem, que todo mundo é ansioso, você não devia estar reclamando de ansiedade. Eu sinto que pessoas que têm depressão e ansiedade, elas não são bem-vindas no mundo. Exatamente. Né, doutor? Eu acho que tudo isso que você tá falando faz todo sentido. Esse mundo é cruel, né, doutor? Aqui foi uma coisa muito importante que dá para a gente trazer para esse nosso aprendizado. Quando a pessoa está falando, a gente precisa ter um feeling para notar se ela terminou realmente de falar ou não. Terminou de desabafar aquele momento em que ela está falando. O Felca veio falando muita coisa realmente conforme de uma forma, né, de desabafo. E ela quis falar alguma coisa. Então eu também vejo a necessidade que as pessoas têm de falar alguma coisa ou ter que falar alguma coisa quando nós estamos conversando com alguém. E aqui ela parece que viu essa necessidade de complementar alguma coisa, mas não era o momento. Você viu que automaticamente quando ela começa a falar, o Felca corta, porque aquele momento é do Felca. E isso me incomoda um pouco, sabe? Quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai dar um apoio emocional, quando nós somos amigos e percebemos que a outra pessoa precisa desse colo e a gente acaba cortando o sentimento, cortando a palavra e talvez não dando tempo da outra pessoa poder discernir aquilo que ela está falando. Então, isso que o Felca fez é porque é o tempo do Felca, e isso me incomoda um pouco porque eu vejo que tanto aqui a psicóloga acha necessidade de poder falar sempre que ele termina alguma coisa, e o Felca acaba ficando aquém, como dizem. Então me incomoda um pouco. Vamos seguir adiante? Seguir adiante é redundância, me perdoa, mas eu tô me trabalhando em questão a isso. Vamos seguir. Esse mundo é cruel pra caramba, esse mundo ele não vai te acolher. Se você não for perfeito, ele não vai te acolher. Se você tiver algum defeito, ele vai exaltar esse defeito ao máximo. Se você tiver um traço de personalidade que não é bem-vindo, esse mundo é uma merda, pô. Eu quero que Jesus volte, que salve e o apocalipse aconteça, todo mundo morra. Eu acho que tudo... Mais uma vez, ela tentou falar alguma coisa. Então, pessoal, o que eu vejo? Dentro da orientação não diretiva de Carl Rogers, nós estamos ali para a pessoa. Então, deixa a pessoa falar. Vamos respeitar o silêncio se houver depois que ela veio e falou um monte de coisa. Vários sentimentos, várias sensações. Vamos tentar deixar ela se organizar mentalmente para ver se ela vai falar alguma coisa ou não. Se caso ela ficou quieta há algum tempo, a gente pode entrar com alguma coisa para estimular ela a falar, mas não toda hora que ela fala alguma coisa é necessário a gente rebater com uma outra coisa, sabe? Talvez isso não facilite. E no caso do Felca, ele cortou várias vezes ela. Na verdade, é a segunda vez que ele corta. Então é bom a gente ficar muito atento a isso, porque quando a gente está conversando com o outro tá passando por muitas coisas na cabeça. Então deixa a pessoa degustar, deixa a pessoa tentar trazer aquilo que ela quiser. E aí com reflexo de conteúdo, um reflexo empático de sentimento e conteúdo, a gente consegue levar para a pessoa aquilo que ela falou. A gente vai notar se realmente é aquilo que a gente entendeu. Ela vai se sentir entendida por aquilo que nós estamos falando. E aí o crescimento ele pode haver com mais facilidade, tá? Então vamos lá continuar. Vamos voltar só esse pouquinho que o Felca falou? Exaltar esse defeito ao máximo. Se você tiver um traço de personalidade que não é bem-vindo, esse mundo é uma merda, pô. Eu quero que Jesus volte, que salve e o apocalipse aconteça, todo mundo morra.
Tá. Eu acho que tudo... vontade de todo mundo... O Felcas tá muito que... agressivo. A gente vai trocar psicóloga agora. Você tá muito agressivo. Ó, ela tentou falar 2 vezes fora, né? Deu pra gente notar aqui. E as pessoas cortaram ela. Então, a gente como psicólogo, nós estamos lá... Eu não sou psicólogo, pessoal. Eu sou uma pessoa que estuda muito, já estudei psicologia, não terminei ainda. Esse é o meu sonho, terminar. Mas eu tenho uma bagagem de mais de 25 anos de vivência nessa área para que eu possa passar um pouquinho da minha experiência e a gente poder conversar junto sobre isso e crescer junto, tá? Então é nessa questão que eu estou falando. Então, para a gente ver que não é necessário. Se nós vamos conversar com o outro para dar um apoio emocional, uma ajuda, estar ali para o outro, às vezes não precisa nem falar nada. Só o nosso estar lá já ajuda o outro a passar por uma dificuldade tão grande que talvez ele não consiga sozinho. Se precisar falar, vamos tentar falar menos, vamos tentar escutar mais o outro. É por isso que a gente sempre conversa sobre aquela questão de escutar e ouvir. Sabe? Quando a gente ouve, é de qualquer maneira. Houve um barulho por aí sem dar atenção. Agora, quando a gente escuta realmente, a gente entende o outro com empatia, consideração positiva, incondicional. Nós estamos ali para o outro, com a tendência atualizante, nós compreendemos e aceitamos o outro e confiamos no crescimento do outro interno por ele mesmo. Então essas coisas a gente é usado como ferramenta, a gente se deixa usar como espelho para que o outro possa se enxergar. Então isso é muito importante. Senão acontece essas coisas, fica um pouco constrangedor, você viu? São 2 vezes aqui, 2 lá, pelo menos 4 vezes ela tentou falar, só que não é o momento, ali é o momento de fala do Felca. Então ela não precisava ter esse tanto de trabalho e expor tanta energia tentando falar alguma coisa, se ela já viu que o ambiente não é propício para aquilo naquele momento, tá? Então é por isso que eu quis cortar aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vamos seguir. Não, mas eu gostei de conversar com a doutora. Você não deixou ela falar. Acabou? Ah, eu não deixei ela falar. Felca, não, agora você vai decidir se você aprova ela ou não. Mais uma vez ela tentou falar alguma coisa. Eu acho assim, ali é um programa, eles estão expondo as suas melhores versões, mas eu acredito que tem um momento certo para isso, e ela teve um momento certo para isso, e não precisa cortar. Quando o Felca pergunta alguma coisa, aí é interessante, como é um programa, eles estão se expondo, ela trazer ali o seu melhor. Mas quando não é o momento dela e é o momento do Felca, aqui pelo menos a 5ª vez que ela tenta falar e ela não consegue. Então provavelmente ela tá tão incomodada com essa situação, pelo que eu tô vendo aqui, ó, essa cara aqui é uma cara de... se a gente for ver, é o de um incômodo ali, né? Um incômodo, como eu tô aqui, um peixe fora d'água, posso estar enganado, porque esse não é o meu foco, analisar expressão. Isso é pro Ricardo Ventura, no canal dele, não minta pra mim. Mas aqui, ó, a gente vê o quanto foi pesado um pouquinho pros dois isso. O Felca é brincalhão, ele é muito brincalhão, mas ela tá levando muito a sério, mas ela tá muito incomodada com isso. É o que deu pra perceber. Vamos seguir. Peixe bolho, ele não parece um peixe bolho, o rapaz da direita. Ai, bullying não é maneiro não, fala pra ele. Ô Felca, eu acho que esse mundo aqui é repleto de pessoas igual você, que fala coisa e eu tenho problemas. E vou chegar em casa e vou chorar por causa disso. Vai entrar no mar, afundar lá embaixo e vai chorar. Igual um peixão bolhão, né? Olha lá, tá vendo que ela não tá rindo de você? Feio, garoto feio, tem que ensinar, ele tem um comportamento... Além de não estar rindo, ela tá totalmente incomodada. Então uma coisa que eu penso é o seguinte... A congruência faz muito parte dessa teoria de Carl Rogers humanista, né, da orientação centrada na pessoa, onde talvez eu, como uma pessoa que vou ajudar o outro, também tenho que entender o meu limite. Então, se aqui fosse uma questão de o psicólogo ou eu que vou conversar com a pessoa como amigo, não estou confortável também estar ali, é prudente falar isso. Ó, esse momento eu acredito que não seja adequado para mim, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo confortável nesse momento, a gente pode tentar uma outra oportunidade, ou a gente pode ver o que acontece, mas poder falar de forma clara, porque também o outro vai ver verdade naquilo, e talvez quando não bate, não dá match, não adianta tentar dar um apoio emocional para um momento que não seja seu.
um momento que não seja meu. Então é bom a gente ter esse feeling para a gente também se proteger em algumas questões que venha acontecer. E ali a gente viu que ela tá totalmente incomodada. Vamos lá? Totalmente infantil, tem que falar igual a criança. Doutor, eu gostei muito de você, obrigado pelo presente, vou levar, inclusive vou mostrar de novo, ó. Piscina Psicologia, tá? Isso. Pessoal, procure no Instagram, a doutora é ótima, mas tá reprovada. Obrigada. Viu? Reprovado? Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Ela ficou um pouco incrédula, né, com esse reprovado, mas a gente já foi vendo algumas características aí, e quando vamos supor, se eu estou ajudando a pessoa, estou conversando com ela e estou extremamente incomodado e o outro, ele precisa conversar, desabafar e ela está muito sensível, ela sente isso também. Então ali é como se estivesse quebrando uma confiança. Porque se eu não estou com uma confiança para estar ali naquele momento, o outro absorve isso e diminui muito a possibilidade dele conversar, expor a sua situação. Talvez o outro vai pensar, puxa, eu posso estar incomodando, então melhor deixar quieto. Ou seja, passa muitas coisas na cabeça do outro. Por isso que nós estamos conversando aqui para podermos nos trabalhar mentalmente, para que nós possamos crescer pessoalmente, para poder ajudar o outro, para nós termos competência para tal. Por isso que eu sempre falo, quanto mais a gente cresce, mais a gente compreende as nossas necessidades, mas entendendo as nossas necessidades, as nossas motivações, abre muito um leque para o outro também conseguir isso, vendo aquilo que nós estamos passando, porque nós estamos sendo congruente, aumenta a possibilidade dele ser congruente, porque ele vê também aquilo em mim, e aí esse crescimento mútuo de humano para humano, esse calor humano entre os dois, aumenta essa possibilidade do crescimento pessoal, desse ajuste emocional. Então, quando não há isso, quando eu estou incomodado, eu estou desatento, olhando para o lado, mexendo no celular, olhando no relógio, a outra pessoa que está comigo, ela nota que ela não é o centro das atenções e naquele momento ela não é prioridade. Então pode ser que o ajuda, né, emocional ali, em confiança e aceitar o outro intimamente, essa coisa quebra. Por isso que eu falo que a gente pode perder o outro por uma coisinha que talvez a gente não note, mas o outro pode ter certeza que ele nota, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito vocês que chegaram até aqui e esperem pelos próximos, que nós vamos fazer outras visualizações do mundo humanismo de Carl Rogers. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até logo.